Fiuza. Sobre a Eletrobras e a Petrobras, defendidas por Sua Excelência, o ex-ladrão, eu digo que ele tratou as empresas públicas brasileiras exatamente como ele as menciona. A Eletrobras, a Petrobras e por aí vai. Ele tratou com o mesmo cuidado, né, com o mesmo respeito que ele menciona seus nomes, né? Viraram várias delas casos de polícia. Então, a gente não perde tempo com isso. Sobre a reforma em si, acho que o ministro Adolfo Saxida trouxe um pronunciamento sóbrio e eu me fixei no ponto, no pronunciamento de ontem, em que ele diz que é importante toda grande transformação, toda grande reforma precisa passar por um período de estruturação. Então, o que se inicia agora são estudos estruturais para que isso seja levado adiante. E será. E será porque o que se tornaram algumas das maiores empresas públicas brasileiras é obsceno, foi esfregado na cara da população, custou muito caro, e não há caminho de volta, a não ser por essa tintura, por esse verniz que os cínicos tentam colocar. Mas isso aí, por exemplo, que o Lula está trazendo, tentando fazer aquele discurso lá dos anos 70, 80, isso não cola mais. Não tem, assim, você precisaria de um nível de falta de esclarecimento da sociedade que ela não tem mais. Hoje, a Petrobras, esse gigante, não está sujeito ao populismo, né, do governo federal, o que é muito importante, mas é obsceno o preço do combustível numa situação aí de calamidade, de guerra, em que você não pode tocar porque é a Petrosauro. Então, uma entidade desse tamanho, né, um monstro desse tamanho, não pode conviver, né, nos tempos atuais, na modernidade. No passado já pôde. Isso é uma questão de atualização. Hoje, isso não é mais conciliável com uma ideia nem de democracia. Estou nem falando só de gestão, não. Democracia, né? Quer dizer, os interesses da coletividade não estarão expressos e representados na Petrobras, pelo seu gigantismo, né? Pela falta de equilíbrio que ela representa no mercado, e ponto. Isso será levado adiante, isso será levado a cabo. Então, esse é um momento muito importante em que nós estamos vendo o ministro das Minas e Energia falando em reforma estruturante, muito bem, com conhecimento, com as credenciais que ele tem, como participante dessa equipe econômica, que tem feito uma série de transformações estruturantes. Toda a área de custo do Brasil, burocratização, né? Não dá nem para a gente se alongar aqui, mas quem quiser estudar sobre isso, diversos gargalos estão sendo desfeitos. Isso aconteceu no passado, no Brasil, um momento de abertura e de reforma do Estado, nos anos 90, foi um momento pródigo, foi um ponto de virada da sociedade brasileira. Não era fácil, nunca foi fácil. A ideia de privatizar sempre levou o estigma, e era muito pior do que é hoje. E como foi possível? Porque os planos foram bem feitos, foram bem apresentados, conquistaram a sociedade a partir do Plano Primeiro de Estabilização Monetária, a sociedade passou a confiar, apoiou, e debaixo de guerra isso aconteceu. Privatização de telefonia revolucionária. Nossa vida não seria o que é hoje se aquilo não acontecesse naquele momento. Privatização de distribuidoras de energia elétrica. Fora várias outras mudanças que não passaram necessariamente pelo Congresso, mas que são mudanças de gestão fundamentais. Né? A guinada técnica do Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, ser uma entidade confiável e realmente independente. Isso tudo foi uma revolução e não foi fácil, não. Cada lugarzinho desse do Estado brasileiro tinha um dono. E esses donos foram tirados de lá.
Então, eu quero dizer que isso já aconteceu na história do Brasil, não é inédito, e sempre que há governo forte por mérito, né, esse governo tem seus acertos e seus erros, mas a sociedade, boa parte dela, reconhece esse trabalho, por exemplo, da equipe do ministro Paulo Guedes, incluindo socorro a vulneráveis, um mapeamento em tempo recorde para fazer o dinheiro chegar na ponta. Isso precisa de eficácia, o PT jamais faria isso, se não por desonestidade, por imperícia, por incúria. Então, você tem o reconhecimento da sociedade, você tem credenciais a esses aí. E aí um personagem pequeno, em contradição com a sua estatura física, como Rodrigo Pacheco, isso aí não é nem pé de página da história, isso é uma passagem irrelevante. É um personagem patético, né? Ele nem como ardiloso ele tem competência, porque ele diz ali, bom, não é o momento, né? Ele aproveitou, bom, em primeiro lugar, todos os atos e palavras dele são contra o governo federal, então ele já se desmoralizou, ele não tem equilíbrio, ele não tem credibilidade, mas aí ele afirma, não é o momento, acho que não é o momento de se fazer. Ora, ele deveria, se ele fosse um ardiloso competente, ele deveria explicar por que não é o momento, trazer a fundamentação, né, do seu ponto, do seu postulado. Não é o momento por isso. Ele não sabe dizer. Ele é um mau impostor. Então, é claro que isso é uma firula na história, é claro que o Congresso vem junto quando há demanda da sociedade, e a sociedade nunca esteve tão esclarecida, inclusive com esse tipo de transformação que ela tem exigido e vai exigir.